Ok, vamos lá então fazer mais aquilo que foi prometido no último vídeo, que é, vamos agora, o próximo desafio é, vamos introduzir o número da pergunta, o ID de uma pergunta, e queremos que apareça a pergunta correspondente, mas também as 4 opções da resposta. Ora, qual é que é a diferença significativa relativamente ao exercício anterior? É que a informação não está toda na mesma tabela. O ID das perguntas, o texto das perguntas está na tabela das perguntas, mas o texto que eu quero ir buscar das respostas está na tabela das respostas. Então isso significa que a pesquisa que é feita aqui à base de dados, usando então uma query, não pode ser feita de forma idêntica. Portanto, nós vamos ter que de alguma forma unir entre aspas, estas duas tabelas, e isso vai ser feito criando aqui uma nova tabela, uma nova Table Adapter, usando, em vez de criarmos logo uma query diretamente. Ok? Então vamos aqui fazer, como é que têm que fazer? Clicam num sítio onde não há nenhuma tabela e vão fazer Add Table Adapter. E é criada uma tabela nova, como vocês já viram aqui. Os 2 métodos por omissão aparecem logo ali. Vamos fazer a ligação à base de dados, ela já nos aparece aqui, ok? Portanto, vamos só confirmar se é aqui a mesma que nós temos, ok? É a mesma base de dados, portanto, não precisamos de fazer mais nada. Vamos usar, que é a primeira opção, ou seja, a partir daqui é muito idêntico ao que nós fizemos há pouco. O que é diferente é que nós temos que criar uma tabela. E agora vamos aqui fazer o Query Builder. Reparem que neste momento não aparece código nenhum, ao contrário do que acontecia há pouco, e aqui quando vamos construir agora aqui a nossa query, também é um bocadinho diferente, temos este passo intermédio. Neste passo nós vamos dizer quais são as tabelas das quais precisamos e vamos adicionar e vão aparecer ali. Portanto, precisa da tabela perguntas, fazemos add, precisa da tabela respostas, add. Já não preciso de mais nenhuma tabela, fazemos close, se precisássemos adicionávamos mais alguma. As tabelas das quais precisamos aparecem aqui, com a sua relação, e agora vamos escolher os campos que precisamos, os atributos de cada tabela dos quais precisamos. Precisamos do ID da pergunta, precisamos do texto da pergunta, precisamos do texto das respostas, ok? Agora, será que queremos mesmo que apareça o texto das perguntas como output? Ora, sabemos que o filtro agora faz de forma idêntica, ok? O filtro vai ser colocado no ID da pergunta, porque é aquilo que o utilizador vai fornecer. E é por aqui que nós queremos fazer a pesquisa, é por este atributo que eu quero fazer a pesquisa na base de dados. Pronto, o código é gerado automaticamente, por isso não temos que nos preocupar com isso. Vamos fazer aqui um teste, por exemplo, para a pergunta 5. Quem escreveu o livro Alice no País das Maravilhas? E aparecem as 4 respostas possíveis. Ok? Cá está isto que eu pretendo que seja apresentado. Se quiséssemos que fosse apresentado, por exemplo, o tipo de resposta, então era só repetir query. Ficam a saber que a resposta certa era a primeira, Lewis Carroll, e não nenhuma das outras. Bem, esta estava escolhida automaticamente, certo? Pronto, mas isto não faz parte do nosso programa, era só aqui uma brincadeira com o jogo. E o que é que eu agora queria dizer mais? Então, queria dizer que, agora, depende do que é que vocês querem que seja devolvido por esta query. Se, por exemplo, o ID da pergunta pode servir apenas para fazermos o nosso filtro, não tem que ser devolvido. Então, se eu executar a query novamente, já não aparece como o texto da pergunta e as opções da resposta. O tipo de resposta, se também não for preciso, também não precisamos de o devolver. Portanto, foi só para mostrar, podemos tirar, executamos a query e já não aparece. Correto? Pronto, e a query está feita, portanto a diferença, como veem, é muito pouca. Podemos aqui executar com outro valor, por exemplo o 13, que sequer da pergunta de Coimbra, Olga de Penha, Coimbra, Mondego de Ouro, Teja Guadiana. Pronto, são respostas que fazem sentido. Temos aqui agora uma diferença importante,
E essa diferença tem a ver aqui com o nome das colunas. Reparem que esta coluna chama-se texto, esta chama-se SPRE1. Porquê? Porque quando eu construí a base de dados, dei o mesmo nome ao texto, a dois atributos. As perguntas, propriamente ditas, esse atributo chama-se texto, no sentido de ser o texto das perguntas, e usei a mesma ideia para as respostas. Portanto, o texto das respostas, chamei esse atributo texto também, mas aqui no contexto das respostas. Ora, como as duas colunas não podem ter o mesmo nome, não é? O mesmo título, porque eu vou precisar de aceder a esse título das colunas, como vimos no vídeo anterior, então o Visual Studio cria aquilo que se chama um alias, ou seja, dá-lhe um nome substituto automaticamente, e que é sempre express 1, express 2, etc. de expressão 1, expressão 2, por aí fora. Okay? Este nome pode ser alterado, assim até com os outros. Então imaginem que nós queremos aqui colocar um nome mais... isto aqui é o texto das respostas, não é? Temos que pôr texto respostas, pronto, e ficamos já com um título mais intuitivo aqui. E se quiserem agora neste, se quiserem também podem pôr outro texto. Texto, outro título, aliás. Podem chamar de texto de perguntas, se quiserem. Pronto, e assim já não há dúvida de que é que estamos a falar. E se agora executarmos a query, então a primeira coluna passa a chamar-se texto de perguntas e a segunda passa a chamar-se texto de respostas. E é algo mais intuitivo para acedermos à coluna que nós pretendemos. Agora, ao contrário de termos só uma linha, como acontecia no exercício anterior, são devolvidas sempre 4 linhas neste tipo de queries, não é? Porquê? Porque, apesar de termos só uma pergunta, temos sempre 4 opções de resposta, certo? Portanto, temos aqui, reparem que tem aqui também um número de linhas que vos aparece. Ou seja, temos a linha 0, temos a linha 1, a linha 2 e a linha 3, ok? Para aceder a estas linhas, então, esta pode ser element at 0, esta element at 1, esta element at 2, element at 3. Correto? Isto vai ser as linhas. Como é que eu acedo a uma coluna? Com o nome da coluna, que está aqui. Pronto, já vamos rever isto aqui novamente. Fazemos OK, fazemos Next e agora vamos dar o nome aqui aos nossos métodos. E vou chamar fila pergunta respostas. É este. E ao outro, eu também tenho sempre o fill e o get para saber que um é para fazer o preenchimento e o outro é aquele que vai buscar apenas os dados que nós precisamos. Ok, modifiquei os nomes, fazemos next, fazemos finish e criou agora a nova tabela com a respectiva table adapter e criou também os métodos com o código SQL necessário que estão aqui na table adapter. Ok? Então, temos aqui uma nova tabela com os campos que são necessários. Se quiserem, podem mudar o nome da tabela. Portanto, as tabelas são sempre criadas com Data Table 1, Data Table 2, por aí fora. Podem dar um nome mais intuitivo, para depois também ser mais fácil saberem qual é que é a tabela que devem ir buscar. Podemos chamar, por exemplo, esta pergunta-respostas. É esta tabela, este nome. Tabela, pergunta-respostas. Pronto. Ok? E agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos fazer, então, a chamada. Portanto, as queries estão construídas, vamos fazer a chamada a esta query. Para isso, vamos criar um formulário novo e vamos colocar esse formulário como formulário por da rank, ok? Startup Form. Então, Project, Add Form, eu vou chamar FRM Query, vou chamar esta Query 2. Ok. Certo? Vamos colocá-lo já como Startup Form agora é o Query 2. Posso fechar. Vou gravar isto. E agora vamos... O que é que temos que fazer? Vou fazer a ligação. Então, àqueles métodos
temos que ir buscar a table adapter correspondente. Então, vamos ver se ela já nos aparece aqui. Não aparece aqui ainda, certo? Então vamos lá executar para ver se é feita aqui uma atualização. Portanto, quando não aparecer aqui estas table adapters, o que vocês fazem é executar para forçar que apareça aquela informação. Isto não faz nada, porque a tabela não tem nada. E agora já aparece aqui o table adapter novo, correto? Então vamos lá afastar esta table adapter. Aqui apareceu o componente, correto. E agora vamos ver que controles é que vamos colocar aqui. Já coloquei aqui os controles necessários. Então, coloquei o botão, como tínhamos há pouco. Alterei-lhe o nome, alterei também o campo text para aparecer aqui pesquisar. E coloquei aqui uma label a dizer o número de pergunta, uma vez que é aqui que o utilizador vai indicar o número da pergunta. A caixa de texto que é aqui, esta caixa de texto à frente. Dei também um nome a esta caixa de texto, txtid pergunta, e coloquei aqui 5 labels. Esta primeira label, cujo nome é LBL pergunta, é onde vai aparecer a pergunta, e estas aqui é onde vão aparecer as respostas. E também alterei o nome delas, portanto o name, a propriedade name, que é o que nós vamos usar na programação, alterei o nome. LBL resposta 1, depois LBL resposta 2, LBL resposta 3 e LBL resposta 4. Ok? E agora vamos fazer algo parecido com o que fizemos há pouco, que é fazer aqui a programação para quando eu clicar no botão pesquisar, portanto vamos programar o evento clique daquele botão, aparecer toda a informação que eu quero. Então eu quero que nesta label, que é a label da pergunta, vamos fazer o que fizemos há pouco. Portanto, LBL pergunta, ponto text, o texto daquela label, vai tomar o valor. Agora vamos buscar a tabela adapter correspondente. Portanto, eu chamei a table adapter pergunta-respostas, correto, é que está associada precisamente a este formulário. A seguir, vamos buscar o método correspondente que eu quero. Eu quero o getData pergunta-respostas. O fio é para preencher uma grelha. A seguir, vamos ver o que vimos há pouco e também já sabemos da implementação. Sabemos que estes métodos precisam que lhes seja fornecido o ID da pergunta. E agora vamos fazer o raciocínio que fizemos há pouco. Onde é que está o ID da pergunta? Então, o ID da pergunta vai estar naquela caixa de texto, cujo nome é txtid pergunta, ponto, text, ok? Vai ser o texto que a pessoa escreve naquela caixa de texto. A seguir vamos indicar a linha. Portanto, isto vai nos dar, quando eu faço isto, vai nos dar uma tabela, como nós vimos há pouco. Deixa-me ver aqui. Portanto, em vez de ser só com uma linha, agora é aquela tabela que há pouco vos mostrei com as 4 linhas, a pergunta e as 4 respostas possíveis. Portanto, mas é uma tabela. Agora precisamos de seguida de indicar qual é a linha e qual é a coluna que nós queremos ir buscar para aparecer o texto da pergunta. Ora, eu há pouco não fiz print screen daquilo, mas lembrem-se que a pergunta aparecia quer na linha 0, quer na 1, quer na 2, quer na 3. Portanto, nós podemos ir buscar qualquer uma, se queremos o texto da pergunta, podemos ir buscar qualquer uma, aceder a qualquer uma dessas linhas. Eu vou utilizar a 0 porque é a primeira, não vale a pena estar a utilizar outra. E agora qual é a coluna? Se eu quero o texto da pergunta, eu sei que está no texto, naquela coluna que se chama texto de perguntas. Ok? Pronto, e isto nós fizemos na aula. A seguir vamos continuar e fazer o resto para as respostas. Ok? E faço isto no próximo vídeo. Até já!